Já pensou que toda a ansiedade, o estresse e a sensação de estar sempre correndo contra o tempo podem desaparecer, apenas mudando a forma de pensar? Parece impossível, mas é exatamente isso que um experimento de 30 dias vivendo como um estoico revela. Em vez de lutar contra cada problema ou se desesperar com imprevistos, é possível aprender a reagir com calma, clareza e controle, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E o mais curioso, não é teoria complicada ou leitura abstrata, mas prática simples que qualquer pessoa pode começar hoje mesmo. Prepare-se para descobrir como pequenas mudanças na mente podem transformar dias caóticos em momentos de serenidade e ação inteligente. Havia dias em que a mente parecia uma tempestade sem trégua. Um simples atraso no trânsito se transformava em irritação prolongada, um comentário mal interpretado virava motivo para horas de preocupação, e cada pequeno imprevisto parecia colocar o mundo inteiro de cabeça para baixo. É curioso como, quando a mente está agitada, até as coisas mais simples ganham peso desproporcional. Nesse cenário, um conceito antigo começou a ganhar espaço: o estoicismo, filosofia que atravessou séculos ensinando a manter a calma mesmo no olho do furacão. Tudo aconteceu num período em que o ritmo acelerado e a pressão constante formavam um terreno fértil para o desgaste emocional. As exigências do trabalho, os ruídos da vida pessoal e a avalanche de notícias negativas criavam um ambiente onde a tranquilidade parecia um luxo inalcançável. Foi então que surgiu a ideia de um experimento ousado: passar 30 dias seguindo os princípios estoicos, não como uma leitura distante, mas como prática diária, aplicada em cada situação da vida real. A grande dúvida permanecia no ar: é realmente possível manter serenidade quando tudo parece dar errado? Como reagir com equilíbrio diante de problemas que normalmente provocariam explosões de irritação ou mergulhos de ansiedade? Essas perguntas abriram caminho para o início de uma jornada que, para funcionar de verdade, precisava começar com regras muito bem definidas. Foi decidido que, para entender se o estoicismo realmente poderia transformar a forma de lidar com os desafios do dia a dia, seria necessário mais do que ler frases inspiradoras. Surgiu, então, a proposta de um desafio de 30 dias vivendo como um estoico, aplicando na prática princípios que, até então, eram apenas teoria. O objetivo era simples, mas profundo: testar se essa filosofia antiga seria capaz de trazer mais clareza mental, equilíbrio emocional e serenidade, mesmo em meio a um cenário caótico. A ideia não nasceu por acaso. Ela veio como resposta a um período de sobrecarga mental, excesso de reatividade e sensação constante de estar sendo arrastado pelas circunstâncias. Era como se a vida tivesse se tornado uma sucessão de incêndios para apagar, e cada dia fosse mais difícil encontrar espaço para a calma. Por isso, a experiência precisava ter regras sólidas, capazes de manter o compromisso firme do primeiro ao último dia. As regras eram claras. Primeiro, aplicar a dicotomia do controle, focar apenas no que pode ser mudado e soltar o resto. Depois, anotar reflexões diárias para transformar cada situação em aprendizado. Ler textos de Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto fazia parte da rotina, assim como evitar reclamações e praticar a aceitação diante dos problemas. Mas logo na primeira semana, essas ideias bonitas na teoria se revelariam muito mais difíceis na prática. Para que o desafio não fosse apenas uma sequência solta de dias, a experiência foi organizada como uma jornada semana a semana. A ideia era registrar não apenas o que acontecia, mas as mudanças de pensamento e comportamento ao longo do tempo. Cada semana teria o seu próprio tom, da luta inicial contra velhos hábitos até a incorporação natural dos princípios estoicos no dia a dia. Essa divisão ajudaria a medir os avanços e também a entender em quais momentos a filosofia mostrava sua força, ou suas limitações. Primeira semana: o choque de realidade. Os primeiros dias foram como remar contra uma correnteza invisível. Hábitos antigos reagiam antes que a razão tivesse tempo de agir. Um atraso no transporte, uma mensagem mal interpretada, um problema inesperado no trabalho. Tudo parecia testar a paciência e a disciplina recém-adotada. Foi um período de quase desistir, mas também de perceber pequenas vitórias,
respostas mais contidas, menos palavras impulsivas e, às vezes, um silêncio cheio de autocontrole. Segunda semana. O ajuste mental. Aos poucos, a mente começou a identificar padrões. Situações que antes provocavam explosões emocionais passaram a ser analisadas com mais distância. As leituras estoicas ganharam um peso diferente. Frases de Marco Aurélio, como você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, deixaram de ser apenas palavras e se tornaram guias práticos. Anotar reflexões ao final de cada dia virou um ritual quase terapêutico, revelando progressos que poderiam passar despercebidos. E as semanas seguintes mostrariam que as maiores provas ainda estavam por vir. Terceira semana. Aplicando na vida real. Foi o momento em que o estoicismo deixou de ser apenas um exercício mental e passou a se manifestar nas situações concretas. Um problema financeiro inesperado, que antes provocaria noites em claro, foi encarado com serenidade. A reação deixou de ser imediata e emocional para se tornar calculada e racional. Isso não significava aceitar tudo de braços cruzados, mas agir com estratégia, sem deixar que o desespero tomasse as decisões. Quarta semana. A transformação final. Ao entrar na última semana, a diferença já era perceptível. O barulho externo parecia ter perdido força e a clareza mental ocupava um espaço antes dominado pela ansiedade. Pequenos hábitos, como respirar fundo antes de responder a críticas ou reduzir o tempo gasto em notícias negativas, começaram a se consolidar naturalmente. A sensação não era de ter chegado a um destino, mas de ter encontrado um novo modo de caminhar. Encerrar o desafio não significava voltar ao ponto de partida. Pelo contrário, trouxe a oportunidade de olhar para trás e perceber o quanto a filosofia havia moldado reações, pensamentos e até o ritmo de vida. E foi justamente nesse balanço final que surgiram as lições mais valiosas, aquelas que poderiam ser aplicadas por qualquer pessoa que desejasse transformar sua forma de viver. Após os 30 dias, os efeitos do desafio ficaram claros. A mente, antes constantemente agitada, começou a reagir de forma mais equilibrada às pressões do dia a dia. Pequenos estresses que antes disparavam ansiedade passaram a ser vistos como situações a serem analisadas, não como crises inevitáveis. A sensação de controle, ainda que sutil, trouxe uma clareza mental inesperada, permitindo decisões mais racionais e menos impulsivas. Entre as lições mais valiosas, 3 se destacaram. A primeira, focar no que realmente depende de si próprio, deixando de lado preocupações externas. A segunda, registrar pensamentos e reflexões, transformando experiências em aprendizados tangíveis. A terceira, praticar a aceitação, reconhecendo que algumas coisas estão fora de alcance, mas que é possível responder a elas com serenidade. Cada princípio, embora simples, mostrou impacto profundo quando incorporado na rotina diária. Nem tudo foi fácil ou perfeito. Alguns dias exigiam esforço extra para não sucumbir à frustração, velhos hábitos tentavam retornar, e a paciência era testada constantemente. Mas mesmo essas dificuldades trouxeram insights importantes, mostrando que o processo de mudança não é linear. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas, e foi exatamente essa percepção que tornou a experiência transformadora e aplicável a qualquer pessoa que deseje mais equilíbrio na vida. Depois de 30 dias vivendo como um estoico, fica claro que a transformação não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma de reagir a ele. Imagine poder enfrentar problemas sem perder a calma, responder a críticas sem irritação e encontrar clareza mesmo nos dias mais caóticos. Que hábitos pequenos você poderia começar a aplicar hoje para sentir essa diferença? Será que é possível manter essa serenidade mesmo quando tudo parece dar errado? Agora, pense nas 3 lições mais importantes: focar no que depende de você, registrar aprendizados diariamente e aceitar o que não pode ser mudado. Se essas práticas fossem aplicadas por todos, como seria a sua rotina, seu trabalho, seus relacionamentos? Cada escolha consciente pode ser um passo para mais controle e menos ansiedade.
Se você quer continuar aprendendo como aplicar o estoicismo no dia a dia e transformar a forma como reage ao mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Experimente essas práticas e compartilhe nos comentários. Qual hábito você vai começar a aplicar hoje para viver com mais clareza e equilíbrio?